Iniciando mais um episódio do podcast Liderança 30 anos, direto do Expo Center Norte, mais uma edição da Infra FM, a edição de 2025, e recebendo hoje uma convidada especial, a Ellen Pompeu, ela que é sócia-diretora da ICTS Security. Seja muito bem-vinda, Ellen. Muito obrigada, muito obrigada. E para participar desse papo também, a gente mais uma vez conta com a participação aqui do Fábio de Souza, gerente de operações do Grupo Liderança. Obrigado pelo convite, obrigado Ellen por participar aqui com a gente. O tema hoje é segurança e a gente também está aqui com o Christian Kini, que é executivo de negócio do Grupo Liderança. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, Felipe. Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa convidada, da Ellen, né, que é sócia-diretora da ICTS. Como que é o seu trabalho aí na parte de segurança e consultoria, Ellen? Bom, Felipe, é um desafio todo dia, né, para aculturar os nossos clientes, né, e normalmente sempre as demandas acabam chegando quando tem uma ocorrência, né, é muito difícil a gente conseguir trabalhar de uma forma preventiva. Bom, de qualquer forma, a gente sempre constrói uma visão estratégica com inteligência para os clientes, né, analisando os riscos, trazendo de forma priorizada quais são as soluções. E aí sim deriva, né, questões de tecnologia, questões de pessoas, procedimentos, até integrar esses três pilares e criar uma gestão contínua, de forma com treinamentos, com capacitações e principalmente com auditoria para retroalimentar todo esse fluxo inerente aí ao negócio. Sempre buscando o olhar de preservar o negócio do cliente. Bacana. Fábio, eu tenho uma consultoria assim nessa área de segurança, né? É interessante até porque ele já chega mais pronto à necessidade do cliente ali, né? Facilita um pouquinho o nosso trabalho, né? Porque, na verdade, a gente acaba fornecendo os insumos para que aquilo que foi planejado consiga ser executado. E aí eu tenho até uma questão, Felipe. A nossa empresa, né, o Grupo Liderança, ele atua tanto com facilities, né, com limpeza, recepcionista, assessorista, e também temos a parte de segurança patrimonial privada. O casamento dessas áreas nos projetos lá de segurança, quando a gente percebe a segurança 360, né, desse cliente, isso pode ajudar em que medida lá o empresário ou a corporação na sua gestão de segurança? Ele tem prós e contras, né? Eu acho que quando a empresa consegue conciliar bem essas duas vertentes, né, e que uma não interfira na outra, porque é o seu CNPJ, que está ali o nome da empresa como um todo, você consegue fluir bem. Mas para isso tem que ter, assim, todas as pessoas que trabalham, né, bem aderentes, com excelente atendimento, né, e o cliente está satisfeito. O problema é quando acontece um descasamento, né? Vamos supor que a sua área de facilities, né, a sua área de limpeza não flui bem, você tem uma certa rotatividade de pessoas, acaba interferindo no seu contrato global, né? Então, fazer essa gestão como um todo é um desafio que a gente tem notado. E não é à toa que muitas das empresas, tem empresas que preferem fazer um contrato global, mas algumas já estão preferindo fazer a separação para que não tenha essa interferência, se necessário, no contrato. Mas você acha que os princípios, né? Porque quando a gente fala de uma empresa de segurança patrimonial ou de segurança, tu vai qualificar o teu colaborador, vai fazer alguma investigação social, vai pensar um pouquinho se essa identidade da segurança for trazida para dentro da parte de facilities, isso não traz vamos dizer assim, uma segurança maior para o cliente, de certa forma? Sim, porque você está falando como que é o seu conceito, o seu processo de seleção. A gente fala muito que você pode ter a melhor tecnologia, você pode escrever os melhores procedimentos, mas a pessoa em si é que faz a diferença. Se você traz esse diferencial na mesa, onde você tem um processo de seleção com etapas bem definidas e que você sim valoriza o treinamento, capacitação, no nosso entendimento é um diferencial. E aí você leva isso para um bid, estou trazendo qualidade, não estou mexendo no meu comercial, que é o meu preço. Exatamente. Quando a gente fala em bid, né, Cristian, aí vem para a tua área aqui, né, na parte mais comercial. O Fábio levantou bem a questão ali, né, da importância das pessoas lá na ponta, mas também a importância na gestão desses contratos posteriormente, porque é humanizado também a relação do Grupo Liderança com os clientes atendidos, né? Com certeza, Felipe. E a assertividade da gestão desse contrato, ela está lá no início, quando é realizada uma proposta técnica, né? Uma visita no cliente, porque a demanda de uma indústria, ela não é a mesma demanda de um condomínio, ou de um aeroporto, ou de um banco, né? Hoje, como é que é? Vocês têm alguns indicadores, ou os principais indicadores que vocês levam em questão assim para
para identificar a demanda do cliente. Um exemplo, um banco. Um banco a gente trabalha muito com a prevenção. E um condomínio. Um condomínio com entrada e saída de pessoas. Vocês identificam esses indicadores? Como que é feita essa análise? A gente atua em todos os setores. Hoje a gente tem um banco de dados extenso, onde a gente tem score de risco por setor. Então eu consigo entender que no setor hospitalar, onde que é a vulnerabilidade da média do mercado. Então a gente já começa naquela dor e claramente se identifica. Então os clientes acabam sentindo que eu tenho dores semelhantes. Como você disse, os setores são completamente diferentes. Se você não treinar a pessoa, se você não capacitar, se ela não tiver aquela etiqueta, que é completamente diferente de um hospital, né? De uma indústria, de um condomínio. São públicos e exigências diferentes. E você tem que ter essa maleabilidade para se identificar com o cliente e se adaptar e estar no mesmo... na mesma vibração ali do que o cliente espera. Porque senão você tem um descasamento mesmo. Tem que ter a cultura. A cultura. Você tem que entender a cultura do cliente e trazer esse fit cultural para a sua equipe. Perfeito. Né? Para ter esse alinhamento. E a gente ainda tem, você falou no início que tinha uma situação de que normalmente a agente de segurança é chamado quando acontece alguma ocorrência. Né? É aquela história de porta arrombada, tranca de ferro. Né? Mas você consegue perceber hoje, a gente internamente, como nós trabalhamos com vigilância patrimonial, a gente percebeu um movimento no mercado de reduzir um pouco a contratação dos serviços de vigilância, sobretudo a vigilância humana. Né? Você percebe hoje também percebe esse movimento de redução do aspecto humano na segurança e mais do que isso, né? A sensação de segurança que os teus clientes estão buscando ao contratarem uma consultoria, isso está aumentando a demanda ou diminuindo a demanda? Assim? Porque no fim hoje a gente tem a sensação que o crime é mais o crime digital, o crime online, e aquelas coisas que nós estávamos falando antes, offline aqui, do sequestro do avião, né? Me parece que isso meio que ficou num hiato, ficou meio numa questão virtual, mais num imaginário do que na prática. Como é que está esse movimento hoje? Eu vou separar em duas etapas. A primeira etapa, existe uma pressão muito grande de redução de custos. E quando você fala, você tem um investimento, um CAPEX, OPEX na tecnologia é uma coisa, né? E você consegue várias maneiras de fazer essa diluição, diversos tipos de contrato. Quando você fala num vigilante, é todo ano aquele dissídio que assim, é só crescente. Sim. E existe uma grande diferença, voltando a essa questão, quando o cliente percebe que claramente ele tem aquele mínimo necessário, que faz sentido, que está integrado com a tecnologia, que eles estão aderentes aos procedimentos, que tem qualidade, que é eficiente mesmo, ele mantém. Mas quando ele nota que, poxa, as coisas não estão funcionando, é custo para mim, só está aumentando, ele vem numa pressão buscando a nossa consultoria para que a gente reveja toda a parte de estratégia e traga soluções. Claramente que a tecnologia ela vem para ajudar, mas só a tecnologia não pode te dar a sensação de que você tem a segurança. Né? Hoje você vê muito nas feiras internacionais, robôs, atuações, mas você precisa ainda do intelecto humano. Eu acho que isso não vai acabar. Né? Mas a qualificação dessa pessoa ela vai ser cada vez mais exigida. A gente traz muito esse peso. Você já está pagando o posto. Eu quero a melhor pessoa desse posto. Então vamos lá no processo de seleção que a gente vai encontrar. E aí quando você olha uma outra vertente, né, das questões de prevenção, depende do que está acontecendo no mercado. Né? Por exemplo, a gente está com uma demanda muito grande de olhar a proteção dos executivos, em virtude do que aconteceu no final do ano com o executivo em Nova York, que foi fatal e sofreu, tomou um tiro e veio a óbito. Então, assim, os executivos levam em consideração, porque querendo ou não, eles são o intelecto da empresa e precisam entender quais são os riscos que aquele cargo está exposto. Então, vem sobre modus operandi e situações. São poucas as empresas que querem olhar, de forma, poxa, o que eu posso melhorar, ser efetivo. Depende muito também do ativo do negócio, do segmento. Né? Então, assim, e a gente sim contribui muito com as empresas de segurança, porque
a gente entende a dificuldade do mercado e a gente sempre recomenda que essas pessoas também tenham um diferencial. Se você quer um diferencial, você não pode comparar um porteiro com um VSPP. Né? Então a gente ajuda para trazer aquele posto mais qualificado, investindo em treinamentos, capacitações, porque as pessoas ficam. A gente escuta muito, o vigilante não pode ficar muito tempo aqui. Não, por que não? Ele está completamente aderente aos processos, aos códigos de conduta ética, tem uma excelente performance, a gente mede performance. O vínculo, às vezes, é positivo, né? É extremamente positivo. Né? Então, assim, a gente vem rompendo alguns tabus que existem ainda no mercado. E essa tua experiência, né, Helen, trouxe também agora um podcast. A gente está aqui no estúdio de podcast, o Segurança Empresarial na Prática. E esses temas são abordados lá mensalmente também dentro do canal do ICTS, né? Exato, acho que é uma missão nossa, sabe, de deixar um legado para culturar, né? É uma área de segurança, facilities, que vem crescendo muito, né? Que, querendo ou não, na parte da segurança, ainda não existe uma formação devida, uma formação, né? Você encontra diversos, um administrador, um engenheiro, um biólogo, a gente já encontra um educador físico, sempre que teve uma curiosidade, acabou na área de segurança, né? Então, assim, e cada um tem alguns conceitos. Sim. E tudo bem, a gente quer dividir os nossos conceitos, a gente quer deixar um legado para o mercado e a gente tem recebido muitos feedbacks, assim, de tragam mais assuntos, qual que é a necessidade de um gestor de facilities na atuação de segurança e a gente, de vários setores, inclusive, quais são as dores, né? Porque aí conecta com o mesmo setor de uma outra região do Brasil. Então a gente quer dividir cada vez mais a experiência aí com nossa experiência com o mercado. Nosso executivo de negócios, Christian Kini, já foi convidado. Já aí, foi né? convidado. Ele já tem um desafio agora sexta-feira. E aí, Christian? Vamos guardar um pouquinho lá pra gente bater um papo lá, não vamos gastar tudo aqui, né? E vai ser um prazer lá participar do podcast deles. Legal. Obrigado pela sua participação, Christian. Muito obrigado, conta com a liderança sempre, tá? Fechou. Obrigado, Muito Fábio. obrigada. Obrigado, Felipe, Ellen, foi um prazer conversar. Esse é um assunto muito bacana, né? A gente tangibilizar a parte de segurança que às vezes está tão abstrata assim na cabeça das pessoas. Verdade. Exato, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ellen. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Liderança 30 Anos.